A comunidade científica está toda animadinha com essa que é a maior evidência de vida alienígena já encontrada. Essa aí o pessoal está dizendo, pô, essa evidência, essa prova aqui, essa é quase incontestável. Claro que a gente não está falando do meu amiguinho aqui, não é esse tipo de ET, enfim, trata-se talvez de micro-organismos. Na verdade, não dá para saber, pode até ser ele. Agora, o que se sabe, e esse meu amiguinho aqui do lado vai explicar, ele é de um canal que é Fatos Desconhecidos, ele tem uma voz de locutor, ele lê, então é tudo bem esmiuçadinho, como é o jeito que ele vai falar. Mas resumidamente, a evidência que o pessoal achou é uma assinatura de determinados compostos químicos, determinadas moléculas que foram encontradas num exoplaneta que está lá sei eu quantos anos-luz daqui, que dentro das dimensões do universo não é tão longe assim, e através do raio ultravioleta, uma loucura assim, que eles conseguiram ver que na órbita daquele planeta, na atmosfera daquele planeta, teria compostos químicos que só são liberados, só, pelo que eu entendi, só são liberados por seres vivos. Então, ao se deparar com essa assinatura, essas moléculas, esses compostos, eles estão dizendo, não, se tem esses compostos aqui, é 99% de chance que tem vida. Sendo que esse exoplaneta ele também é um planeta oceânico, que tem oceano, que tem mar, que lembra muito o filme Interestelar, que tem aquele momento onde tem a onda gigante lá que vem, quer dizer que é um planeta todo que é água, que é mar. Vamos ouvir esse cara falando, que ele fala muito bem, parabéns, que, olha, o senhor poderia ser locutor de rádio, deve ser, né? Vai lá, vamos pegar carona aqui. Fala, capitão. Nos últimos dias, a comunidade científica está animada com aquela que vem sendo considerada a principal descoberta de vida alienígena já feita. A descoberta foi feita pelo telescópio James Webb e apresenta um grau de precisão de mais de 99%, fazendo com que, mesmo com cautela, os cientistas estejam bastante convictos de que trata-se de uma prova de vida extraterrestre. Só para deixar claro que eu estou trazendo ele pela limpeza, pela clareza da maneira que ele fala, por ele ser objetivo. Mas eu já vi isso em vários canais. Por eu estar trazendo aqui é porque isso realmente é uma notícia verdadeira, ok? Nesse vídeo, você vai conferir qual foi essa descoberta e o que ela representa daqui para frente. E verá também por que, mesmo com mais de 99% de precisão, os cientistas ainda precisam realizar novos testes antes de concordarem que trata-se realmente de vida extraterrestre. A descoberta foi feita pelo telescópio James Webb, uma das maiores conquistas da astronomia moderna. Ele foi desenvolvido em 2021 após uma parceria entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Canadá. Espacial Canadense. Trata-se não apenas de uma versão melhorada do telescópio anterior a ele, o Falei para Hubble, eles. Já mas falei sim isso. um salto de gerações. Já falei Ele é isso. capaz de enxergar através de nuvens de poeira cósmica, ver galáxias extremamente distantes e detectar a atmosfera de exoplanetas. Foi exatamente isso que ele fez. Isso. Um exoplaneta é qualquer planeta que orbita ao redor de uma estrela diferente do nosso Sol, como é o caso do exoplaneta conhecido como K2-18b. Este exoplaneta está a cerca de 124 anos-luz da Terra, o que corresponde a uma distância aproximada de 1,1 quatrilhão de quilômetros. Aí do lado. Inimaginável. Além Aí disso, do lado. por análises, sabemos que ele possui um diâmetro de cerca de 2,6 vezes maior do que o da Terra, além de se encontrar na zona habitável, que é o nome dado quando um planeta está na distância certa do seu Sol para abrigar água líquida
e possivelmente até mesmo formas de vida. Em 2019, Aí que eu tenho sempre, me chama atenção isso, que o pessoal diz, essa distância do Sol ela é muito importante para seres vivos que a gente conhece. Se tu estiver perto demais do Sol, vai torrar tudo. A água vai ficar ser borbulhante, vai torrar, não vai ter chance de ter vida. E assim como se estiver longe demais, vai ser tudo congelado. Também não teria chance de ter vida da maneira que a gente conhece. Mas por que que esses caras nunca dizem que pode ter outro tipo de vida que não está baseada nesses conceitos nossos? Né? Aqui, por exemplo, se a média de temperatura é 20 e poucos graus, vamos supor, né? Não significa que lá a temperatura seja 40 e poucos graus a média, ou 50 e poucos graus, ou 70. Os seres que vivem lá podem ser seres adaptados a esse tipo de temperatura. Entendeu, amiguinho? Mas o pessoal sempre fala essa coisa aí que me deixa aqui, pô, cara, pensa que tu sabe tudo. Um grão de areia, a gente já sabe que a gente é um grão de areia, que não conhece absolutamente nada do universo. Então, podem haver, e provavelmente existam, formas de vidas, formas de vida diferentes dessa aqui, com seres que a gente não conhece, que são adaptados a outro padrão de temperatura, de atmosfera, até água, que para nós a água é essencial para a nossa vida. Eles sempre dizem, se tem, então não tem água, então não pode ter vida. Não pode ter vida de acordo com o que a gente conhece. Vai ver que no outro lá é Coca-Cola e tem seres que se desenvolvem com um tipo de Coca-Cola. Tá, sei que Coca-Cola tem água também. É. 9 foram detectados sinais de vapor de água no planeta, sugerindo que ele poderia ser coberto por um oceano de água líquida, uma descoberta, sem dúvida, animadora. Mais recentemente, em abril de 2025, foi observada a presença de 2 gases no planeta. Isso que é? O dimetil sulfeto, conhecido como DMS, e o disulfeto de dimetila, DMDS. A descoberta desses gases surpreende por um simples motivo. No nosso planeta, eles só podem ser produzidos por organismos vivos. O professor Nico Matsudani, do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge, chegou a dizer que a quantidade que encontramos desse gás na atmosfera é milhares de vezes maior do que vemos aqui na Terra. Então, se a associação com a vida for real, esse planeta está repleto de vida. Se confirmarmos que a vida encarna não sei o que, isso basicamente confirmaria que a vida é muito comum na galáxia. Cá licença, que agora a gente vai pular para o Galeria do Meteorito, sobre o mesmo tema, agora vendo através de um outro enfoque, que é desse rapaz. Não é de hoje, uma hidrogênio. Vem para cá. Vamos para cá. Ele vai dar agora a explicação de outra maneira. Esse cara tá sempre com eu acho que ele é astrônomo ou algo Eu preciso semelhante. falar a verdade aqui pra vocês. Vocês sabem que a gente é muito realista aqui no canal Galeria do Meteorito, só que aí que tá, existe uma regra na NASA, eles não vão te contar que tem vida aqui. Aqui tá bombando em vida, tá fervendo em vida, e vocês vão entender o porquê de vocês não terem essa confirmação. Esse e do já é porquê bem que vocês não vão ter sensacionalista. essa confirmação da NASA. Só que eu posso dizer pra vocês, a gente tá olhando para um exoplaneta, para um planeta que orbita uma outra estrela e que tá fervendo em vida. A gente tá olhando para um lugar que tá repleto de vida alienígena. Ele tem certeza isso aí. Richard, afinal de contas, descobrimos vida em outro mundo, descobrimos vida alienígena, sim ou não? Qual que é a verdade? O que a gente pode esperar dessa descoberta? Vamos ter uma conclusão? Vamos tentar clarear aqui as ideias do que está acontecendo? E eu vou jogar a real, né, Cris? Porque, afinal de contas, descobrimos ou não vida alienígena, devemos correr para as montanhas. A coisa tá quente, né, Cris? Olha, tá todo mundo falando disso. Aí tem aqueles mais céticos, dizem eles, que falam que não, outros que sim, outros falam que é só evidência. A gente aqui vai falar na lata. Vamos falar na lata o que tá acontecendo? Vamos. Porque, assim, a notícia em si, vocês já devem ter se deparado com ela, né? A maior evidência de vida alienígena no exoplaneta K2-18b. Esse planeta, inclusive eu tô com a órbita dele em 3D aqui, isso que vocês estão vendo é a estrela que ele orbita,
tá? O Sol Esse dele. planeta ele é um mundo oceânico ou oceânico, tanto faz. Ou seja, é um mundo coberto por água, parecido com aquele, né, Cris, que a gente viu no filme Interstellar. Isso. E aqui a gente tem uma comparação. Como Interestelar. seria o sistema solar se estivesse orbitando essa estrela? Olha a distância da Terra com relação ao nosso Sol e olha onde está o planeta K2-18b. Então ele está muito mais próximo da sua estrela. No entanto, ele ainda está na zona habitável, porque a gente está falando de uma estrela que tem um poder, né, de radiação, uma estrela muito menor do que o nosso Sol, que ilumina menos que o nosso Sol, que emite menos radiação que o nosso Sol, então automaticamente a zona do Mingau, a zona Dreadlock Zone, como falam em inglês, que é aquela região onde você está numa proximidade da estrela perfeita, que Quando nem ele fala estrela, a gente se confunde, muita gente se confunde. A estrela quer dizer o Sol, esse sistema solar, ou seja, esse planeta, esse K não sei o que, aqui no K2-18, ele é um exoplaneta porque ele não está no nosso sistema solar. Ele orbita outro Sol, outra estrela. E é uma estrela menor, é um Sol menor. Portanto, o perímetro, a área em volta daquele Sol, onde pode ter vida, é menor do que no nosso aqui. nem tá tão Deixa eu perto explicar, né? a ponto de Explica tudo ser melhor. evaporado e pegar fogo, tipo O que eu isso, falei antes? e nem tá tão longe de tudo ser congelado. Você tá naquela Já zona falei do isso, mingau, tá? a zona do mingau que tá perfeito para você colocar o mingau na boca e não queimar a sua boca, É que né? nem Bom uma exemplo. fogueira. Se você ficar muito perto, você se queima, muito longe não adianta nada. Não tem Então, calor nenhum. Tem que estar ali no ponto certo da fogueira. Então, o que acontece? Pra vida Observaram igual a esse nossa. exoplaneta, o K2-18b, com o telescópio espacial James Webb, utilizaram o instrumento MIRI no infravermelho e eles conseguiram encontrar, mais uma vez, não foi a primeira vez, mais uma vez, evidência de vida. Isso foi divulgado pela Universidade de Cambridge. O que eles encontraram, afinal de Cambridge. contas, Richard? Dimetilsulfeto Canhoto! e ou disulfeto de dimetila. Ou pode ter um dos dois, ou pode ter só o dimetilsulfeto, Segura, ou só um pode... pouquinho, só para mostrar que legal. Ó. Aqui, deixa eu mostrar um pouquinho. A Terra está aqui, ó. Vênus, Mercúrio. Aqui está o outro Sol. Esse Sol e esse exoplaneta, ele está dentro desse campinho aqui, que é a zona que eles chamam de zona do Mingau. Que dentro disso aqui, a vida poderia existir, pelo menos a vida como a gente conhece. Quanto mais perto do Sol, né? Quer dizer, maior a temperatura, quanto mais longe, menor. Mas aqui, esse é onde ele mostrou aqui em volta, é onde teoricamente poderia existir vida. E é onde está esse planeta que foi descoberto aí. Que esse planeta já foi descoberto há muito tempo, onde se descobriu esses gases, né? Essas moléculas dessas substâncias que seriam soltas, expelidas por seres vivos. Pode ter só o disulfeto de dimetila, ou pode ter os dois, porque a assinatura dos dois é muito parecida. O que eles fazem para conseguir observar isso? Isso que É o legal. seguinte, é um trânsito do planeta. Então você vai observar a estrela, ele leva cerca de 30 dias para completar uma volta em torno da estrela. Então na hora que ele passar bem ali na rápido, frente... hein? É, Bem rápido, porque lembrando que o nosso leva quanto? 365. 365. Como O ele está ano muito mais dura- próximo, ele leva bem menos tempo. Um mês. Exatamente. Um ano lá é um mês aqui. É. E a nossa sorte é o seguinte: quando o planeta ele está orbitando a estrela dele ali, a gente consegue ver ele passando na frente. Ele não tá, no caso aqui, não é esse o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista é na eclíptica desse sistema. Então a Entendi. gente consegue ver o planeta passando aqui, ó, bem na frente da estrela. Com Na uma hora que ele estrela passa bem na atrás. frente da estrela, bang, a gente tem Uma é como se fosse Ver o vapor, não o é- gás. não é raio-x, é um código de barras. É um código de Na barras verdade, que você é tem ver o vapor, ver o gás. da sua composição, do que tem ali naquela atmosfera, qual que é a composição que a gente encontra naquele planeta. E aí, com isso, a gente tem uma base do que existe. Uma base não, a gente tem certeza do que pode existir, do que existe ali. É, exatamente. A gente consegue perceber ali o que está tendo ali, o que está acontecendo nesse planeta. Em termos de E substâncias. quem que produz na atmosfera. dimetil sulfeto e ou disulfeto de Aí é que dimetila? está. Aí é que está. O pulo do Essa- gato. Aí que tá. Esse é o que da questão. Sabe quem que produz isso? Vida microbiana aqui no nosso planeta. Fitoplâncton produz isso. Que é Então, ser se a gente vivo está também. falando de um planeta oceânico que está Água. orbitando sua estrela
na zona habitável. Tudo bem, um pouquinho mais interno ali na zona habitável, então pode ser um pouco mais quente, muito mais quente talvez do que o nosso planeta. Então os oceanos lá podem ter uma temperatura, sei lá, ao invés de De 20 20 e poucos graus, sei lá, 40, 50, 60 Eu graus, falei já para ainda não eles. seria problema para a vida, porque aqui nos nossos oceanos a gente tem vida até naquelas hidrotermais que a gente tem lá no fundo do É como se oceano, fosse uns jatos de água quente que tem no água fundo do mar. borbulhando e está repleto de vida. Então, Não é quente, é borbulhando. esse não seria o problema. Então, isso é o que a gente está vendo acontecer. Então, aqui, quem produz isso é vida microbiana e fitoplâncton. Como que é esse planeta? Como que Isso a pode... gente não precisa mais, era só essa notícia, eu queria falar um monte de coisa, encher linguiça. Mas a notícia que eu queria trazer, achei curioso e interessante, é essa evidência, que é a maior evidência que se teve até agora de que um planeta pode conter vida, pelo menos a vida como a gente conhece, é esse aí. Tem evidências realmente comprovadas, 99% comprovadas, através dessa técnica que ele falou, e observadas pelo James Webb. Achei interessante, decidi compartilhar com os TEDs.